Olá, ouvintes da CDL-FM, a Rádio das 4 Estações. Hoje estamos aqui para mais um programa do Elas e Tal, que agora está na plataforma multiprosa da CDL-BH e também no Spotify da CDL-FM e nas nossas redes. Mas com uma convidada especial para a temporada, né, Sam? Que a gente está numa temporada, a segunda temporada desse ano, e um tema que a gente gosta muito de falar, importantíssimo e tão em pauta, necessário hoje, que é a moda, mas falar da sustentabilidade na moda, né? Das novas ações aí sustentáveis na moda, dessa moda mais consciente, né? Uma moda mais humanizada. E a gente está com uma convidada super especial, né, Sam? Muito. Não é? E hoje a gente trouxe aqui a Lívia Monteiro. Gente, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Lívia é uma pessoa super especial, ela é representante do Fashion Revolution, né? Aqui em Belo Horizonte. Comunicóloga da comunicação, importantíssimo. Mesmo, né? E especialista em gestão cultural e marketing digital. E claro, gente, ela representa o Fashion Revolution, ela é uma ativista na moda. Exatamente. Muito bacana. Bem-vinda, Lívia. Bem-vinda, Lívia. Obrigada, gente. Obrigada por ter vindo aqui, né? Principalmente nessa semana, que é a semana do Fashion Revolution, né? E a gente fez muita questão, né? De trazer esse assunto aqui pro Elas e Tal. E eu já vou começar, vou ler, hein, gente? Com o Manifesto da Revolução da Moda e a mensagem-chave do Fashion Revolution de 2023, tá? Tô lendo. Nós amamos a moda, mas não queremos que nossas roupas explorem pessoas ou destruam o planeta. Para marcar 10 anos em campanha pela mudança sistêmica, vamos nos unir com uma comunidade global para fazermos do nosso manifesto uma realidade. Precisamos falar sobre isso, né? Não, e falar muito, porque sabe o que eu observei? Eu estava falando outro dia com algumas pessoas sobre isso, mas vocês não fazem a menor ideia do que é o movimento Fashion Revolution. Muita gente, tá? Que tá consumindo, não faz ideia. E muito menos do acidente lá de 10 anos, onde tudo começou também, né? Na Índia. Então as pessoas não sabem, né? Então quando a gente questiona, né, essa questão da sustentabilidade, do second hand, da economia circular, a gente tem que explicar esse contexto todo. Aí a pessoa fala assim, nossa, faz sentido. Aí cai uma ficha, né? O que acontece? Acaba que a moda sustentável, ela ainda funciona dentro de uma bolha. Então existem as pessoas que estão ali, que são ativistas, que têm essa consciência do material, da roupa, que têm essa consciência em relação a direitos humanos, mas a grande maioria das pessoas estão ocupadas com outras coisas, né? Comprando. Porque elas estão ocupadas comprando em vez de saber a cadeia, né? De onde vem aquela roupa, chegou ali. Só lá. Exatamente. E também a gente pensa o seguinte, tem um recorte social nessa questão toda. Né? Existem as pessoas que têm acesso à informação e não usam, e tem as pessoas que não têm acesso a essa informação mesmo. Né? Quando a gente pensa no recorte social, tem uma pessoa que não vai fazer a menor ideia que ela precisa comprar aquela roupa que é mais barata, e para ela é muito mais difícil questionar isso. Então, tem razão. Um desafio que eu acho que a gente tem na moda sustentável é esse, né? De alcançar mais camadas, de sair dessa bolha da moda sustentável, porque é muito cool, é muito bonitinho, mas a gente sabe que essas pessoas, para comprar moda sustentável, precisam de bastante dinheiro, porque ela ainda é um pouco mais... Ela é justa, né? Ela é justa. Com essa palavra, mais justa, né? Eu concordo também na sua fala, porque a oferta de produtos mais baratos, que a gente não precisa de citar nomes, mas a gente tem várias, né? Vários locais aí, né? Várias marcas. É muito grande. Então, para determinadas camadas é muito mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tava vendo interessante, você tá falando isso, né? E como a gente tá nesse movimento, preocupado, né, com esse meio ambiente, com a questão da roupa e tudo mais. E foi até engraçado, eu tava lá eu comentei com vocês que eu tava em Juruá, na capital da lingerie. Isso. E o comentário no ônibus que eu viajei, da mulherada que me conhece, sabe? Que eu sou uma consumidora de second hand mesmo. E aí, era assim, uai, Ale, o que você vai fazer aqui, lá em Juruá? Eu falei, mas por quê? Porque você vai comprar lá lingerie second hand também? Você vai conseguir... Eu falei, não, gente, calma, peraí. Não vou comprar lingerie second hand, não. Mas muita gente ali... não tem a menor noção, assim. E aí ontem, assistindo um filme, que como eu sabia que a gente ia falar hoje e tudo mais, eu tava assistindo um filme de um americano, de uma moça consumista. Então ela entrava numa loja, ela tinha várias dívidas. Então ela entrava numa... Bloom é aquele?
é esse. Que ela falava, não preciso, tem essa bota da Gucci, mas eu não preciso. Mas eu tenho que ter uma bota da Gucci. Mas eu tenho que ter uma bota da Gucci. E assim, aquele desespero, gente, e isso nos Estados Unidos é muito... É um consumismo muito exacerbado, né? Demais. E aí a gente pode avançar para um campo emocional, né? Porque ela não tá comprando porque precisa. Ela tá comprando para ocupar um espaço de um vazio. Exatamente. O problema é que a maioria das compras exageradas que acontecem dessa forma, elas vão parar onde? No lixo. No lixo. E parando no lixo, a gente não tem o que fazer. Né? Porque esse material geralmente é feito de poliéster, vai ficar ali poluindo o meio ambiente. Isso. Os microplásticos vão ficar ali séculos e séculos poluindo água, poluindo a terra, né? Dificultando aí até as produções, a vivência mesmo no planeta. Não, Terra, e a gente né, já de falou geral. aqui a questão daquele lixão lá no Chile. No Chile, no deserto do Atacama. Tem também aquela quantidade, não sei quantas toneladas de roupas que são consideradas descarte, resíduo. Descarte, que não serve mesmo, tá? Que vai pra Gana, né? Pro Porto de Gana também, que são roupas que, tipo assim, consideradas não usáveis, no sentido Gana, inclusive, considerado lixo, né? Assim, o descarte dos países de primeiro mundo. É outra questão, assim, péssima também. Né? Porque você vai lá, igual, pegando esse recorte do filme, né? Você tá lá e compra, só que você não vai usar, você não precisa, guardar roupa tá lotado, você tira, aí vai, né, na população, na proporção da população. Descartando isso, chega em Gana e vira um lixo. E essa roupa também, às vezes, que você não usou e você repassou, ela vai ser usada, ela pode ser vendida. A roupa que a gente usa desgasta, né? Que eu acho que muitas dessas roupas também vão pra Gana e aí elas são inutilizáveis mesmo. Chega lá só o pó da rabiola. Eu ia falar isso. Você tirou palavra da minha boca, mas eu esperei. Entendeu? E já é um prejuízo para o país, porque isso atrapalha também a economia local. Porque chega aquele monte de lixo do que eles chamam de Ocidente, né? Isso. E aí chega lá aquele tanto de lixo, eles pegam aquilo, tentam reaproveitar, e aí a produção do país local, né? Fica sem prejudicada. uso. E aí leva a prejuízo econômico. Porque aí você tem a cadeia produtiva de Gana, que poderia, né, suprir a necessidade da população, que a gente já sabe as condições vulneráveis que vivem, absurdas, né? E aí pega aquele lixão e aquela roupa. Aí pensa assim, bom, para que eu vou comprar aqui? Aí acaba impactando. Gente, como chama isso? Saco sem fundo, vamos lá, né? Sem fundo. De expressões assim que... Gente, mas vamos ter consciência para isso, né? E quando a gente fala também, Olivia, a gente tá falando do tema da Semana Fashion Revolution, né? E aí, deste ano, que é o Manifesto por uma Revolução na Moda. E é uma revolução mesmo, né? Uma mudança radical, uma disrupção, uma desconstrução e uma grande reforma. É isso? Sim, assim, são 10 anos, né, que já Conta um pouco do que eu acho que vale, né, Ale? Igual você falou, esses 10 pontos e o porquê, né? De onde que surgiu isso aí, né, também? Bom, em 2013, né, assim, essa história, a gente tava comentando isso agora, né, que por mais que seja um lugar comum pra mim contar essa história, tem muita gente que ainda não conhece. Sim, como eu disse, então, desconhece. Em 2013 aconteceu uma tragédia em Bangladesh, que o Rana Plaza, que era um prédio que abrigava muitas confecções de marcas famosas, que não vem ao caso a gente comentar nomes, né, mas esse prédio estava em ruínas. E aí já tinha sido avisado diversas vezes que ele não teria condição de funcionar da forma como funcionava, com tanta gente lá. Eu acho que nem com nenhuma pessoa lá funcionaria. Mas ele acabou desabando no dia 24 de abril de 2013. E aí foram encontradas várias etiquetas de marcas famosas. As imagens são pesadas, que a gente usa. Sim. Eu não vi as imagens, são pesadas? Demais. Sim. Inclusive, porque eles assim, até pra não mostrar mais. Exato. É assim, um corpo e uma etiqueta de uma marca ali. Sim. Sabe, tinha criança, porque às vezes a mãe não tinha com quem deixar, o menino tava lá. As condições desse pessoal. Alguns lugares ruim. E marcas famosas que a gente usa, que você usa lá, ó. Por isso que é importante saber disso. Exatamente. E aí, quando isso aconteceu, os ativistas de moda, né, lá em Londres, começaram a questionar e eles se manifestaram nesse movimento do Fashion Revolution questionando as marcas. Quem fez minhas roupas?
né? Pra gente poder colocar às claras isso que estava acontecendo, colocar em exposição o que estava acontecendo na moda. Por que que essas pessoas estavam nessas condições, e mesmo assim a gente continuava comprando dessas marcas, né? E aí, nesse momento foi feito esse movimento online, em 2013, depois em 2014, e a partir de 2014 foram feitos outros eventos também, de conscientização, trazendo as pessoas também para... Foram acopladas outras coisas, né? Como o movimento Slow Fashion, que já existia antes. Sim. Tem a valorização do feito à mão, a valorização dos reparos. Do upcycling, né? Consertar e não jogar fora. Os R's, né? Que a gente fala. Então, essa revolta, digamos assim, foi mundial, né? Sim. Né? Começou em Londres, as ativistas em Londres. E foi espalhando, então... Antes era uma coisa mais internacional, né? Aqui no Brasil começou quando? Aqui começou em 2014. 2014, logo no primeiro ano, então já teve. E aqui em BH teve um pequeno movimento também. Foi o primeiro evento, aconteceu em 2014, no final do ano, não foi na data. Na data. E aí em 2015 aconteceu na Casa do Jornalista, que foi o primeiro evento. Teve um desfile de moda, teve os debates, né? E a partir daí a gente foi fazendo eventos cada vez maiores. Começou com um dia, e aí depois se tornou 3 dias, aí virou a semana Fashion Revolution. A gente, mas vocês tem mais de 600 eventos. Não, interessante, só para não tomar muito tempo, mas assim, Belo Horizonte a gente tem a referência da moda, o Barro Preto, o Prado, as indústrias, as marcas, elas estão antenadas nesse movimento? Sim, a gente tem o índice de transparência da moda, que, na verdade, assim, parece que é uma coisa pequena, né? A gente fala assim, eu preciso passar só as informações, só isso é bastante para a moda. Não é apenas isso, mas é a partir daí que a gente consegue os dados para poder ampliar né, essas ações dessa revolução da moda. Fazer essa medição. Então, as indústrias têm um papel fundamental passando as informações, comprando de fornecedores que também têm esse processo, né? Sim. Então, a gente tem toda essa questão de questionar essas marcas, são cerca de 60 marcas agora. Esse ano teve uma participação um pouco melhor, né? O que vocês acharam? Sim, foram 60 marcas. A gente começou, acho que com 20, se eu não me engano. E agora já está em 60 e são marcas grandes. Então, eles passam informação sobre a forma como são os processos de trabalho. Cadeia produtiva toda, né? Humanos, a cadeia produtiva, fornecimento, a terceirização, gestão de resíduos. E os direitos humanos que cai na questão dos 10 pontos, que é as pessoas em primeiro lugar. Isso. Perfeito. Exatamente. Tem essa questão da água também, né? Assim, agora, eu acho, Alé, sua pergunta foi muito boa, que é um movimento tímido ainda, pela relevância de Minas como capital da moda. Né? Sim, é isso. Né? Eu acho que assim, tem que estar mais conectado, assim, quando a gente fala desses 2 pontos. Então eu fico pensando assim, 60 empresas de Minas, não teve tantas. Não, acredito que não. Acaba que eles fazem uma seleção que são empresas que são de grandes conglomerados, assim, né? Por exemplo, a gente vai ter aí algumas fast fashion. Sim. E pega essas empresas, algumas empresas que já são mais conhecidas, talvez até internacionalmente também. Mas eu acredito que deveria, sim, pegar com foco nessas empresas mais brasileiras, mineiras, principalmente. Isso. Porque a minha fala é um pouco assim, já que, né? Minas ocupa esse lugar tão especial da moda, por que não também ocupar um lugar de uma moda mais consciente? Que a gente tenha uma participação maior nesse índice de transparência, que mostre um pouco assim, como Minas está se posicionando e preocupada com essa causa. Com certeza. Né? Porque ela existe, é genuína a necessidade de mudar, senão a gente também não sai do lugar. E muitas empresas também, pegando um outro lado, um assunto que a gente já falou aqui, de greenwashing, aproveita que participou e ficou com um índice legal, o que faz? Conta na propaganda. Com Compre certeza. de mim, já que o meu índice de transparência é legal. Eu vi uma notícia dessa semana passada. Você leu? Ah, mentira. Eu vi. E aí falou assim, empresa X teve mais pontos, pontuou melhor no índice de transparência. O objetivo não é esse.
O objetivo, na verdade, é que a dar a transparência, exatamente, né? Olha como que é o contrário, né, gente? E que, na verdade, ela pontuou ali bem, mas ainda tá cheio de pontos em aberto, entendeu? Em aberto. E também na tem questão pontos ambiental, que principalmente. Ninguém se comprometeu exatamente. com a questão do desmatamento. Né? Olha. Então, nenhuma delas... Ontem até foi comentado pela Valéria a questão do algodão, do couro. Tudo isso gera, né, a necessidade de espaço. Gerando essa necessidade, acaba que a gente cai no ponto do desmatamento. E assim, essas empresas não estão nem aí. Não estão comprometidas. Porque isso é onde que eles vão pegar? Fornecedor. Eles se tiram a responsabilidade. É igual aconteceu com o acidente. Ah, não, mas eu pagava. O que aconteceu, igual recentemente agora, essas coisas de trabalho análogo à escravidão nas fazendas, que as grandes marcas falam assim: não, mas eu contratei aquela empresa, eu não tenho nada com isso. Pra mim, tava. Por favor, gente, se você não tem essa preocupação de entender toda a cadeia do seu stakeholder, como é que as coisas estão sendo feitas, não adianta, isso não funciona mais hoje. Né? E aí vai isso tá over. Não tem jeito de você se redimir, igual você falou. Aí as marcas falam, não, eu como fornecedor, eu não sei o que ele tá fazendo, eu confio nele. Exatamente. E aí, quando o Fashion Revolution vem com uma questão, né, de quem fez minhas roupas, é isso. Se pergunta de onde tá vindo. Porque tá legal, você vai lá comprar, igual você contou o caso do filme, né? A gente tá aí num mar de informação pra consumir. Você abre o Instagram, você abre o seu e-mail, quantos tem, né? Nossa, quantas propagandas tem? E aí, você naquele impulso, só que você não questiona minimamente de onde que isso tá vindo, né? Você sabe que é muito interessante também, eu tava lá em Juruáia, teve uma palestra com a cofundadora do Reclame Aqui. E aí a gente vai para esse caminho e aí ela tocou num ponto sobre até a questão da indústria da moda, quantidade de reclamações que estão tendo também, né? De produtos que compra, que a coisa, esse consumismo, essa quantidade de propaganda na rede social, no Instagram, que faz você consumir aquilo porque aquilo aparece pra você. Você clicou uma vez, aquilo vai te perturbar e você vai consumir porque você vê uma influenciadora. E aí essas influenciadoras ganhando dinheiro pra vender aquilo e também não sabe nem a origem, o que é daquilo. Então ela falou, isso tá gerando uma enxurrada de reclamações, de insatisfações do consumidor, porque é um desrespeito que tá acontecendo. O Ultra Fast Fashion, ele faz isso, né? Ele te entrega a estética que você quer com um preço muito pequeno. E aí, na hora que você olha para aquela roupa, ela não dura. Né? É um risco muito grande. Por quê? Você vai ter uma roupa no estilo de marcas de luxo, mas não é com a mesma qualidade com que é feita a marca de luxo ali. Inclusive, esse também é um outro ponto, né? Porque a gente achou marcas de luxo também lá na Plaza. Marcas de luxo conhecidas? Sim. Que absurdo. Então, tudo isso a gente fica num ponto. Será que realmente tem tanta diferença assim? Aí eu te falo que Mas isso foi exposto? Muito. As marcas todas, né? Todas as de luxo foram. E aí elas tiveram que se redimir e se desculpar. Sim. Quando elas foram encontradas. Sim, lançar a próxima coleção, né, Ale? Até lançar com outro fornecedor e a coisa dá. Isso. E tem as marcas também famosas, as grandes fast fashion, que se comprometeram ali, fizeram algumas ações e, infelizmente, as pessoas têm memória curta. Tem! Então, as pessoas falam assim, eu comprei isso aqui nesse Ultra Fast Fashion, eu sei que tem alguma coisa ali que pode ter trabalho escravo, mas, gente, tava muito barato, tá tão lindo. E aí, não tô falando que não pode comprar, gente. Eu sei que são muito bonitas as roupas. Eu tô falando que não pode. Que eu acho que tem que comprar de brechó. Não, e ainda fala assim... Não, você tem alternativa. Tem alternativa, tem alternativa. Não, ainda mais quando alguém chega pra mim e fala assim, Lívia, Alessandra, eu não uso essa roupa de brechó, porque energia ruim, você não sabe se você tá usando a pessoa da roupa morta. Eu falei, meu amor, este fast fashion que você usa, energia ruim, é o que aconteceu há 10 anos atrás, quando desabou o prédio, e tem um monte de gente morta que tá carregando e pesando cada etiqueta que você usa de uma marca dessa. Isso é uma energia ruim. E as pessoas que trabalham, tem o filme, né, The True Cost. Se você assistir... Não vi, gente. É um filme que ver, que é pra você chorar do começo ao fim. Porque é tanta exploração. E aí você vê as condições que as pessoas trabalham. Uma senhora, assim, trabalhando com o nenenzinho dela, assim, no colo. E aí aquilo vai mexendo com a gente. É muito difícil você querer comprar de novo em fast fashion depois de ver uma coisa dessa. Mas a gente bate naquela questão que a gente falou, da falta de informação. Então, o trabalho que a gente tem com Fashion Revolution é um trabalho totalmente voluntário,
mas que seria muito bom se a gente conseguisse, de alguma forma, espalhar ele mais. Sim. Né? Para mais pessoas terem essa consciência. Sim. Porque as pessoas não têm. Então, eu vou comprar, assim, milhões de roupinhas ali, que tá muito baratinho, porque eu não sei que isso afeta. E aí a gente fala, mas não é possível que não sabe. É possível, gente, porque a gente bate na questão social da informação. Quem tem mais acesso à informação tem mais consciência. E a gente sabe que muita gente não tem. E ao mesmo tempo, essa fala só é muito importante, porque a indústria da moda, ela é a segunda que mais polui, mas ela emprega muita gente. Ela movimenta muito dinheiro. A gente tem feiras, né, como essa que você foi, como várias, que é milhões em uma semana, assim, movimentado. Gente, e diante do contexto do país que a gente tá, que pode ser outro podcast, se você quiser, inscreva pra gente, Multiprosa, né? Não, né, Ale? A gente pode falar disso. Mas, assim, não dá pra parar. Porque essas indústrias, por exemplo, teve uma de fast fashion recente que fechou a fábrica. Não deu conta. Fechou a fábrica. E aí, o que ela impactou? Várias pessoas desempregadas. Várias pessoas com a família. Então, assim, o que você consegue ver de positivo, né, Ale, também pra dar pra acalmar o nosso coração, né, Ale? Porque não é possível. Não, e antes de você responder, quando você falou isso, eu fui nessa feira agora que eu acabei de contar, eu não vi na pauta de palestras nenhum tema ligado a essa questão da moda consciente meio ambiente. Isso eu não vi, que eu acho que deveria ter. Você entendeu? Tem que ter. Tem que ter. Porque quem tá ali, que tá comprando, tá cheio de comprador, tá cheio de fornecedor. Então, você tem toda a cadeia na feira. O que faz a renda. Os fabricantes são lá também. O lacinho, todo mundo tá lá. As indústrias estão lá. Mas palestras, 2, 3 dias de palestras. Cadê essa pauta importante? Cadê essa pauta? Eu acredito, assim, que a gente teve uma evolução, concordo. E a minha ideia, né, que seria para as pessoas que têm esse tipo de trabalho, seria assim, focar mais nas indústrias. Né? O consumidor, ele já está tendo bastante informação, mas a gente não tem uma informação consistente para as indústrias, para que elas tenham esse processo de mudança. Entendo. Então, eu acho que o mais importante agora é, além de conscientizar o consumidor, levar isso também para esse meio empresarial, para esse meio industrial. Eu acho que ainda está em pauta. Por isso que eu acho que tinha que estar nessa pauta. Sim, você tem nessa razão. pauta, era um lugar. Esse tema, porque ali só tem indústria. Ali só tem indústria. Sim. Então, eu acho que faltou isso. E mostrar a importância disso, né? Porque eu acho que muito, assim, a indústria acaba que o pensamento é fechado. Eu quero produzir. Ela quer lucro. Aí a gente começa a falar do capitalismo consciente, sabe? Exatamente. Porque você tem stakeholder, você tem uma coisa em volta. E aí que vai de encontro com no bolso que vai de encontro com o manifesto, que é a questão das pessoas, em primeiro lugar, acima do lucro. O lucro, ok, existe. Mas aí tem a ver pessoas e propósito. Né? Pessoas e propósito tem que estar caminhando junto. Exatamente. O principal motivo do manifesto, né, é pelo meio ambiente e o primeiro lugar, as pessoas. Os direitos humanos garantidos ali pelas empresas. Exatamente. E Lívia, pra gente estar chegando no final, porque eu sou a dona do relógio. E Elda. Eu queria que você terminasse assim, com uma dica aí para os empreendedores, para os empresários e empresárias da moda que estão aí nesse processo. Dicas aí, né? Principalmente que a gente está aí na semana Fashion Revolution, né? São 10 anos esse ano do que aconteceu. Que dica importante, que mensagem importante você deixa aí para os nossos ouvintes que trabalham com moda e que estão nesse processo? Sim, eu falaria para que eles se aprofundassem em conhecer o fornecimento deles. Para eles aprenderem de onde vem aquele material que eles estão trabalhando. Aquela renda que ele está usando, aquele botão que ele comprou, toda a cadeia. E que fornecessem um ambiente de trabalho digno para esses trabalhadores, porque a base de toda a empresa são as pessoas que trabalham por ela. Legal. Né? Perfeito. Então, eu acho que o mais importante é estar atento a essa questão dos direitos humanos, para poder fazer com que o ambiente seja agradável, para fazer pagamento justo para essas pessoas, porque é elas que fazem a empresa acontecer. A empresa é muito importante, porque também é por isso que as pessoas têm... Sim, né? sim. A vida delas funciona porque elas têm esse trabalho também, mas que entendam a importância de cada trabalhador ali
para a empresa. Eu falo que a gente sai do B2C, do B2B, entra no age to age, que é o de humano para humano. Sim, vamos pensar que agora a gente tem que pensar de humano para humano, né? De humano para humano. Pessoas em primeiro lugar. Muito legal, Obrigada, que assunto bacana, Nossa, sempre bom, né? Muito bom, muito bom. Olha, e para vocês que querem conhecer mais sobre a Semana Fashion Revolution, conta onde vocês estão, as redes, como é que eles acessam, para se aprofundarem, tá, gente? É para você se aprofundar. Exato. Vocês que são ouvintes, são da moda, querem saber mais, se aprofundar. Conta aí. Sim, tem o Fashion Underline Brasil. Pera, gente. Fashion Underline Heavy Underline Brasil. Que tem todas as informações, né, através da nossa rede social. E durante o ano todo, né, durante todo o ano tem ações do Fashion Revolution. Tem o Comitê Racial, né, que também foi um projeto que começou ano passado e que está levantando essa questão da igualdade racial na moda. A igualdade de gênero também é trabalhada. A gente tem na nossa página, né, no fashionrevolution.org/Brasil, que tem várias informações lá falando sobre os nossos documentos. Então, a gente tem o índice de transparência da moda, qualquer pessoa pode acessar, pode consultar. Tem o manual do Jovem Revolucionário também, né? Que é para ajudar nessas questões com adolescentes, né? Para criar uma cultura consciente. Sim, educar para revolucionar. Então, a gente tem diversos materiais que podem ajudar aí, viu, gente? Fiquem de olho, então, antenados aí nas informações que ela passou. E mais uma vez, obrigada, Lívia, pela sua presença, o conhecimento, né? Compartilhar, né? Tudo isso que trouxe pra gente aí. E obrigada a todos vocês, ouvintes.